Está no ar mais uma edição do Capcast, o seu podcast do Atlético aqui no 12 Esportes, ou o Corneta Cast, não sei, Renato Marchiori. Melhor. Corneta Cast ou Capcast? Agora, daqui pra frente é Corneta Cast. Corneta Cast. Você concorda, Michele Tuardic? Na atual situação... Você já largou a mão do Wesley Carvalho, né? Isso Mas a gente já sabe. Não, eu cheguei aqui já falando que eu nem tô gostando mais do programa, já não tô achando auspicioso, a gente começou com o pé direito, agora a gente já tá aí derrapando. Capengando. Não sei não, tô de olho. Murilo, Getini, e aí? O pessoal é bem pessimista, né? Eu sou um pouco também. Agora você é um pouquinho. Mas vamos esperar, vai passar. Assim como a fase boa passa, a ruim também passa. Vai dar certo. A partir do momento que você ganhou aquele quiz, o negócio começou a cair. Degringolar. Vamos refazer isso aí, vamos esquecer o pedir uma revanche Pode invertida, ser alguma também, coisa né? assim. Não, esquece isso aí. Daí foi um outro multiverso também que aconteceu. E o Pagou Atlético... a sexta? Ainda não, vamos pagar. a sexta, gente, Vamos fazer. pagar a sexta. A gente quer fazer um vídeo e lá Tem que entregar, pagar, que né? senão é isso que tá Legal, dando né? azar, hein? É, É isso que tá fazer dando azar, não pagou Vai ainda dar a promessa. É verdade. Mas então, começando essa quinta edição do Capcast aqui no 2 Esportes, peço aí para você se inscrever no canal se não é inscrito. Estamos também nas plataformas de podcast, né? No Deezer, no Spotify, então você encontra o Capcast lá também. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho, as notificações aí para sempre estar ligado aqui nesse Capcast. E a gente vai começar direto esse Capcast depois do empate do Furacão com o Red Bull Bragantino, com o nosso quadro Reforce Sua Segurança. Olha lá na tela. E quem precisa reforçar a segurança, Renato Marchiori? O Wesley Carvalho, né? Eu dúvida, sempre, né? Precisa reforçar muito a segurança dele, porque além dele ser muito fraco como treinador, ele ainda na entrevista ele consegue ser pior do que ele é como treinador, né? Então, o que ele falou depois do jogo, meteu o pau na base, queima jogador, como queimou o Bruno Pérez, enfim. Não que eu acho o Bruno Pérez tem que jogar, mas enfim, né? Queimou de uma forma que não deveria ter exposto o jogador dessa Paciência acabou, Murilo? Acho que nunca teve muita paciência, né? Não dá, né, Fernando? Não dá mais. Acho que a gente vai recair no planejamento de novo, mais uma vez, né? O Atlético, acho que falhando, não fazendo o óbvio ululante, como diria Nelson Rodrigues, né? É triste, porque era uma tragédia anunciada, vamos assim dizer, o Atletiba, o próprio... Até que o resultado contra o Bragantino, aí, o Bragabu também, poderia ser uma derrota, mas não o time dá, não né, pra jogou gente tão se mal. Mas conformado em empatar em casa, e quantos empates em casa a gente teve nessa temporada? Não dá para ter paciência. No nível que o Atlético tá, um treinador como o Wesley não é compatível. É verdade que depois desse empate o cornunismo volta mais forte agora? O cornunismo, ele é esperança, né? É impossível a gente realmente não olhar para trás, não esperar que a gente tenha novamente um Thiago Nunes. E até semana passada, não sei se vocês viram nas redes sociais, que ele estava jantando aqui em Curitiba com o Paulo Miranda. Aí fervilha ainda mais a nossa expectativa de que, enfim, possa estar acontecendo alguma conversa, alguma coisa assim. Eu sempre vou me apegar, né? Com Pra certeza. mim, apareceu ali um Thiago Nunes na CapTT, eu já tô vibrando. Uma cabeça branca ali já Tem tá... coisa melhor. Mas eu queria complementar, assim, essa questão do reforce sua segurança. Eu acho que a gente precisa reforçar a segurança do CT do Caju. A gente não está cuidando do nosso CT, a gente não está cuidando da nossa piazada, a gente não está cuidando do nosso futebol. Então, eu acho que o reforço, a sua segurança, ele tem que ser um pouco mais amplo. Eu acho que o segurança que está lá, ele não está sabendo exercer a função dele. Eu preciso falar disso, assim, porque eu fiquei muito revoltada com a coletiva do Wesley. Eu acho que o que ele fez ali, instituição profissional nenhuma desse mundo permitiria, porque o cara é um preposto nosso ali. Sim. Ele é um representante institucional. A gente acabou de firmar uma parceria com a Ajax, o Petralha acabou de falar que a gente vai se posicionar como o maior formador do mundo. Aí, no próximo jogo, na coletiva principal,
o preposto da instituição vai lá e fala que não presta o que tem ali, que não serve. Não tem desfaz nenhum do- atleta que pode colocar no profissional Que hoje. coisa, né? Isso Cara, ele porque pode ele já tinha até- colocado 3 no time do jogo, né? Ele pode Então, até achar isso, mas ele não pode falar isso. Ele está externaliza, né? depreciando o produto, ele está depreciando a instituição onde ele trabalha. Então, isso realmente me revoltou. Isso exacerbou meu pessimismo, meu cornunismo. Porque, assim, eu não consigo acreditar que ele vai continuar lá. Eu acho que a gente precisa de um fato novo. E a gente precisa mostrar que o que ele falou tá errado. E essa parada agora de data FIFA não é o momento para isso? Data Seria. FIFA com o Wesley é a pior coisa que existe, né? Porque ele tem chance de fazer mais besteira ainda. Então o Atlético devia jogar a cada 2 dias, né? Para não dar tempo dele fazer pior do que ele vem fazendo. Mas isso que a Michelle falou, eu acho que vai até pela parte da motivação da molecada que joga lá, né? Como é que o cara agora vai treinar sabendo que o professor acha que eu não tenho capacidade de subir? Então por que eu vou continuar dando o meu melhor aqui se Não, não mas tenho... pegou muito mal internamente também. Internamente pegou Mas mal. como é que ele está empregado ainda? Isso que eu não consigo entender. Coisa do Atlético que não consigo entender é isso. O Atlético ele é incoerente na incoerência, porque é o clube que mais demite treinador e quando precisa Demite, demitir... não demite. Parece não que faz de demite. birra, né? Parece que faz um negócio... Eu acho que chegou a primeira pessoa que consegue driblar o Petralha. Se chama Matos. É, Né? Porque quem tá acima ali quem do... segura o Wesley é o Matos, né? Todo mundo sabe disso. Mas essa tua frase é bem... É lógica, parecendo que não é. É incoerente na incoerência, mas é Incoerente. realmente isso. O Atlético, quando precisa fazer a mudança, tá Poxa. deixando. E assim, temos mais o que? 12 rodadas nesse Brasileirão? Já é pensar tá no ano que passando. vem, né? Porque esse ano acabou, no meu ver. Acabou, até o mas próprio precisa Atlético garantir a já vaga, né? considera terminado, né? Rapaz, e olha o que o Botafogo fez. O cara, em primeiro lugar, demite o técnico porque vê que não tá legal. É preventivo isso. Sim. Não é consertar o caos. É antes do caos chegar, você substituir porque tá vendo que não tá dando certo. Né? Provavelmente o Botafogo vai levar o título do Brasileirão por uma decisão muito importante. Né? Era um cara ali que tinha essa esperança, né? Depois da saída do Luiz Castro. Agora, por que o Atlético não consegue fazer isso, tendo uma possibilidade grande pela frente de calendário? E mesmo de se preparar para o ano que vem. Digamos, jogou fora esse ano, não deu certo. Sim. Tudo que podia dar errado, deu errado. Se prepara para o ano que vem. Já coloca um cara para começar agora, terminar o campeonato de forma digna, pelo menos, que não é o que o Atlético está fazendo. E poderia aproveitar a data FIFA para isso, né? Teria alguns dias ali para fazer uma transição bem feita. Sim. Né? Acho que o técnico novo poderia trabalhar já a equipe pensando num gás aí E é pros impossível próximos que não tenha jogos. algum técnico já sendo ventilado, né? Ou sendo consultado, ou sendo pesquisado. será eu que já não tem- duvido mais será de que não nada tem do um Atlético, técnico gente. já contratado Eu pro acho ano que que já vem? deve ter um cara por fora. E o Wesley tá ali porque o cara só vem ano que vem. Mas eu acho que tem outra questão pro ano que vem. Será que o Alexandre Matos vai permanecer? Não vai? É uma grande questão também. Eu acho que hoje em dia eu defendia a permanência do Matos, porque pelas próprias a parte de Negócios, negociação né? dele, né? Mas hoje em dia eu acho que o Matos tem que sair junto com o Wesley, porque tá fazendo mais mal do que bem, né? Enfim, esse tema aí de reforce sua segurança é muito amplo. A torcida tá na bronca mesmo com o Wesley Carvalho. Vocês querem falar um pouquinho do jogo em si com o Bragantino? O que faltou? Foi horrível. A gente estava conversando antes do programa começar, né? Tem muita gente que viu um bom jogo. Eu achei o jogo horrível. Achei o primeiro tempo horrível, mas péssimo. A gente teve uma jogada, graças a gente. O Doc não se O aguenta. Bruno Zapelli, né? Que o Inacreditável. Zapelli conseguiu dar aquela dominada na bola e colocar o Pablo na cara do gol. E foi a única coisa que a gente fez. Não, teve outra também, que ele colocou o Coelho, e era o Coelho, né? Se não teria saído o gol. Né, se fosse, de repente, fosse o Vitor Roque, né? Que saudade do Vitor Roque. Mas caiu no Coelho e ele se perdeu com a bola ali. Então, assim, eu achei que foi muito pouco. O Bragantino não apertou, o Bragantino não foi em cima, como eu imaginei que fosse, pela própria organização do time, que é um time bem organizado, um bom time. Eu acho que isso compensa, né? Mas o Atlético não jogou absolutamente nada. No segundo tempo foi na empolgação. E daí quando nosso querido Wesley Carvalho teve que intervir tardiamente, né, aos 30 minutos do segundo tempo que ele foi mexer, o time já estava cansado, o Bragantino já tinha feito 4 alterações. Ele tira o Zapelli,
e me lança Hugo Moura. Segurar o resultado, Renatão. Pelo amor de Deus, né? Quando ele mexe mal, mexe errado, é muito ruim. Não dá pra Não tem defender, nada que não dá. você diga que possa se aproveitar do trabalho dele. Tá sendo um período para ser esquecido, perdido mesmo. Sim. Eu tenho medo disso, né? Que o Atlético lembre e não faça igual, seria melhor. Né? Mas não dá pra Isso é que a gente esquecer. sabe que vai fazer pior. Exato. A gente fala, né? Vamos aprender com os O erros. pior jogo do Atlético é sempre o Todo próximo. ano fazendo a mesma besteira, não aprende. Eu discordo um pouquinho do Renatão, assim, eu gostei até do jogo, achei que o Atlético teve intensidade, gostei bastante da proposta do Canóbio e do Coelho como alas ali, mas até as substituições, eu acho que o time criou bastante, foi intenso em vários momentos, criou oportunidades, né, aquela bola na trave do Eric foi uma sacanagem. Sim. O gol foi uma pintura, achei fantástico. E ali eu me enchi de esperança. Falei, não, o time vai embalar hoje. E acho também que o Red Bull é um baita de um time e que o Atlético soube segurar um pouco das ações deles. Sim. Mas as mudanças, quando o Wesley precisou mostrar o seu trabalho ali, eu achei que ficou devendo. Ele mudou o meio de campo inteiro, o time se desestabilizou pra caramba, aí a gente não tinha mais chance. Sim. Quando ele colocou o Thiago ali no final... Não, ali ele fez de sacanagem. Ele ressuscitou o Thiago. Ali foi pra... Aí foi de sacanagem. Falou vocês estão me xingando? Então vocês vão ver. O... Agora vocês vão me xingar vamos mesmo. Vamos ver se eu acerto hoje. O Arriagada. Novamente, faltando 10 minutos pro jogo terminar. E aí é uma coisa interessante, né? Porque você vê a falta de convicção desse cidadão. Porque ele coloca o cara, o Arriagada, num Atletiba complicado, né, que a gente tava perdendo, e ele lança o Arriagada. E joga depois no fogo, né? Joga o Thiago Andrade, e na entrevista fala, vocês acham que o Arriagada é melhor que o Thiago Andrade? Ou vocês acham que ele tem que entrar no lugar... Pelo amor de Deus. Não é a gente que tem que achar, né? Ele ganha muito pra isso, né? Tá lá pra isso, pra colocar o cara certo. Vai colocar um cara que nunca mostrou nada. Não, e o Arriagada é um investimento do clube, é um piá talentoso, né? Que não é o caso que existe do toda uma expectativa em cima dele. Claro. Pô, vai trabalhando aos poucos, só que não em 10 minutos, né? Exatamente. Então, eu acho assim que o que eu fiquei sentindo do Wesley? Quando a gente precisa do algo mais, ele não consegue entregar. Uhum. Então, esse não é o perfil de um técnico campeão, de um técnico que sonha com voos maiores. Então, para o Atlético, aquilo que a gente pretende que o Atlético alcance não serve. E assim, uma questão para vocês. Olhando no papel, o time por time, jogador por jogador, o Bragantino com o Atlético, eles não são equivalentes? Não, praticamente. É melhor. Ou melhor o Atlético, é melhor. Sim. Por que esse Bragantino está conseguindo fazer uma campanha melhor? Um tem treinador, o outro não tem. É simples, né? Eu acho que treina, outro não. O que o Renatão falou da questão do Atlético ter jogado mal, às vezes a gente fica dependendo só da boa vontade e da raça. Mas sem ter o mínimo de organização, a coisa não vai fluir. E o time não tem. E o Bragantino tem. E o Bragantino tem de sobra. Né? Então, acho que e tem Vitinho, compensa. né? E tem o Vitinho. Deixou saudades. Que saudade. Deixou saudade. Baita jogador. É um time muito mais organizado dentro de campo, tecnicamente, taticamente, né? Muito bem postado. E o Atlético se perde aí. O Atlético tem um potencial gigantesco. Uhum. E não consegue, né, aproveitar isso. A organização, o que ela faz? Ela extrai a melhor performance Exatamente. de cada um, gasta menos energia. O Atlético ele tá tendo que colocar uma energia extra porque está desorganizado. Tá incoerente. Você colocando os dois casos, né? Tanto o Bragantino como o Fortaleza, se você for pegar os elencos, são elencos mais fracos do que o nosso. Em nomes, na qualidade e tudo mais. Mas são times extremamente bem treinados. Principalmente Fortaleza, né? Fortaleza, para mim, hoje em dia... top 3 do Brasil, fácil. Dando exemplo, né? Dando exemplo, com um time muito mais limitado, né? E um grisalho na área técnica, né? Grisalho na área técnica é um canal, né? Um grisalho diferenciado. Esse você queria pro Atlético? Esse eu queria, muito. Nossa, como queria. Juan Pablo, isso aí. Voivoda tá lá, mas e é até admirável, né? A lealdade dele ao projeto do Fortaleza é legal de ver, né? Ele ganha bem lá, né? Ganha bem, tem um super salário bem super diferenciado bem. do nível dos treinadores brasileiros. Mas é um cara que compensa, vale o que se paga, né? Muito. Eu até vi
esse valor aí, a comissão, e a 700 comissão mil, é parece. por volta de 700 mil reais. Diz que a própria folha dos jogadores é mais, É mais alto. mais alta, a É nossa uma é mais folha modesta. de Busca, 6 né? milhões do Sim, Fortaleza. mas a nossa folha não é baixa, não. Não, Não. Muito não. pelo já contrário. foi é- muito mais baixa. Quanto Tem será gente que ali que ganha um ganha Marinho muito. da vida? Ah, O Marinho Marinho deve deve ganhar uns ganhar 500, 600 mil. mais, eu acho que mais. Então, a gente Não, não ele deve tem ter jogador muito. nesse Não patamar, tem. né? O Marinho Não, foi De, Fernandinho. salário. Tem o Eu Fernandinho. não sei quanto E aí é. tem uma questão emocional. Mas Fernandinho né? pode pagar Não, quanto o for. Fernandinho né? deve, apesar de não estar jogando nada. Ele não jogou mal cara mais quis uma vir, vez, né? né? Jogou O cara mal quis mais vir. uma partida. Mas Bom, carrega, né? Carrega o time. O Marinho faria diferença nesse Atlético? Mas, o Marinho mas eu aí gosto depende do dele. comando técnico. É. Coloca, sei lá. Colocaram ele lá no Flamengo e não deu em nada, né? Exato. Mas tem que ter organização. Eu acho que tudo passa por uma tática antes, por um bom treinador, um bom esquema tático, porque pode colocar quem for ali, não tem perspectiva de encaixar. O Wesley Carvalho conseguiria estragar o Messi. Né? Porque ele ia mandar o Messi marcar. Ele fala, você não marca ninguém. Ele ia colocar... Eu fui pesquisar aqui o salário do Marinho lá no Fortaleza. Ele tem 33 anos hoje, tá? Quando ele assinou do Flamengo, entre salários e luvas, informação do GE, ele vai receber até o final de 2025, chutem, quanto? 700 mil. Não, o salário, não, No anual. tudo, Ano. tudo, o ano, Ah, no entre ano, salários o e pacote. luvas. 5, 6 milhões. Até Não, o não. final de 2025. Ah, até o final de 2025? 2025. Ixi, Ele Eu vai tenho receber muito 20 milhões. Eu ia- Meu senhor. É um investimento muito alto que o Atlético está fora do padrão que o Sim. Atlético Sim. faz para um jogador Nunca. de 33 anos. Nunca. Nunca mais faria. Mas se a gente for comparar com a questão do Fortaleza, é o modus o operandi modus que dele. eles estão... E tá dando certo. É, né? o modo que eles Então, estão mas trabalhando. esse não é nem o modelo que a gente deseja. Mas eu desejo que me entreguem aquilo que me doutrinaram. Eu quero uma base forte. Né? Eu quero o time revelando jogadores, eu quero eles evoluindo, enfim, junto com a gente. E não é o que está acontecendo agora. A gente está queimando o jogador, Uhum. né? Tá subaproveitando a base. Enfim, eu não vejo perspectiva de melhora nesse momento. Você sabe quem pode responder a você? Quem? Quem vai entrar na tela agora. Opa. Ó. Mário Celso Petralha. O homem está Olha de lá. volta. Está lá o homem. É. Faz um apelo para ele, Michel. Vamos lá, presida. Enfim. Presida ou mito. Ai. Eu Mas- acho que ele não tava no estádio final de semana, porque senão ele Não, tinha mandado ele embora o tinha Wesley descido. ali na sala, né? Bom. Isso que é estranho. O Petralha tá muito bonzinho, sei lá. Enfim, o Petralha, ele saiu da toca, né? Ele deu uma entrevista Eleição, na né? semana passada. Ele gosta de aparecer. Falou aí no site oficial também do Atlético sobre a eleição. Tem vários temas aqui que a gente vai conversar sobre isso. Primeiro vamos nesse tema então que a Michelle falou, questão de base. A promessa do Petralha ali na entrevista para o Rodrigo Capello é transformar o Atlético em no maior formador de jogadores do mundo, né? Já tá começando errado. Então, essa né? é a promessa. Demorou. Porém, vamos ver, ó, tem uma matéria lá no 2 Esportes bem interessante, que traz aí a utilização da base nos últimos anos. A gente fez um corte assim de 2018 para cá, e não entra, né, a contagem de quem foi formado aqui e saiu, vendido. Então, o Pablo, por exemplo, não está entrando nessa contagem. Mas nessa lista, a utilização desse ano é menor, desses 5 anos disparado, né? A gente tem da base no elenco hoje o Bento, o Léo Link, o Kelvin, que saiu, né? O Cauê, Vinícius Cauê, Zé Ivaldo, que também saiu, o Christian e o Rômulo. São esses os jogadores 7, da base apenas. Fraco. Se a gente tirar o Bento, que fez 50 jogos, o Léo Link tem 7, o Christian, que Kelvin morreu, fez né? 42, o Christian tá lesionado, fez 34, o Rômulo tem 19, Cauê tem 3, o Zé Ivaldo tinha 35, foi embora, né? Acaba o contrato. Mas a utilização ela vem decaindo de uma forma muito grande. Muito grande. E isso é uma coisa também que me chamou a atenção esse ano, foi que a categoria de base estadual, a gente perdeu o domínio, né? A gente perdeu tudo do Curitiba esse ano. A gente perdeu todas, de sub-17, sub-20, sub-15, sub-13. A gente não ganhou nenhuma, eu acho. Se não me engano. Acabou Acho que a gente não ganhou nenhuma Aham. dos campeonatos de base esse ano. Então, assim, aquilo que o Wesley falou talvez faça sentido que a nossa base esteja ruim.
né? Que a gente, de repente, tem que dar uma olhada mais criteriosa na base, em quem está preparando a base, com os treinadores que a gente tem lá, e como é que estão sendo os processos de buscar essa molecada nos outros lugares aí. E o Então, Atlético também eu não vejo usou que a o nossa base Sub-23, tá né, no fraca. Paranaense. Não usou pela primeira vez. Né, acho que também tem um impacto aí quando o jogador vai subir pro profissional, acho que acaba, né, também prejudicando algumas vezes, mas é planejamento. Mas né? se a gente for listar aqui, ó, vamos pegar por qualidade de jogadores ali. Em 2018, quem tinha da base? Tinha o Santos, que era titular já, o Everton saiu no ano anterior. Zé Ivaldo, jogou pouco, 26 jogos. Uhum. Mas o Léo Pereira, né, jogou muitos jogos de titular. Renan Lodge. Matheus Rossetto, que na época ainda estava aqui, ajudava. Tinha o João Pedro, que já estava escanteado ali. Uhum. E o Pablo, que não tinha sido negociado para São Paulo São ainda. Ele Paulo. tinha saído por empréstimo, mas ainda estava no elenco. Sem contar aqui o Bruno Guimarães, Que não era base. terminou veio do Audax. a formação aqui, mas não é um cara que, né, foi revelado pelo Atlético. 2019 tinha o Santos, Léo Pereira, Lucas Alter, Kelvin iniciando, Lodge, que depois saiu, foi negociado, Matheus Rossetto e Vitinho. Então, pelo menos aí, ó, o Vitinho aí foi Sempre começando tem um cara de destaque, a né? ter um destaque. No ano seguinte, tinha Santos, o Bento fez alguns jogos já, Uhum. aqueles da Libertadores, Lucas Alter, Zé Ivaldo, Kelvin, Bruno Leite, Christian, Mingotti, Jajá e Vitinho. Daí veio a pandemia, né? Daí, 2021, daqui pra cá a gente já não vê nomes que saíram, assim, que fizeram diferença. Não, e você vê que faz um esforço até para fazer a lista, porque assim, Sim. muitos nem subiram agora. Sim. O Bento já é titular há muito tempo, né? Não foi uma revelação da base, é uma Seria cria mais o nossa, Léo. mas... Preparo, né? Desde a temporada passada ele Exatamente, assumiu já essa tá posição. ali. Então, dessa lista, acho que uns 2, 3 que realmente E se a gente vieram pensar servir na o categoria principal de agora. base hoje, desses aí que até estão sendo ridiculamente aproveitados, mas de alguma forma estão indo, como é o caso do Chiquete, que apareceu no último jogo, e tem o Danielzinho, que são jogadores bons, você não vê assim um que destoe. Eu acho o Dudu um cara que vai aparecer mais, o Chiquete também. Mas Mas o são negócio é que poucos, eles né? não estão nem entrando nos jogos. Não né? estão nem entrando, não estão nem participando de nada, né? Sim. E não precisa ir longe, Fernando. Vamos pensar no Lucas Alter. O cara hoje é titular no Goiás, parece fazer um bom campeonato. Seleção. Não teria lugar num Atlético? Né? Que clube é esse que, né, empresta um Lucas Alter ou que sai e você não tem uma peça de reposição? Você vai buscar um Kaká meio que... O Luan Patrick. próprio Luan Luan Patrick ia Patrick falar, também, que outro jogador. hoje emprestado pro Red Bull Bragantino. Né? Passou por seleção, já. Exato. Quer dizer que aproveitamento que o Atlético faz às vezes Aí dessas eu acho peças. que a comparação é a seguinte: você tem o Luan Patrick e o Lucas Alter formados aqui, né? Zagueiros, que a gente Zagueiros, não tem, e tem a reserva hoje o Kaique Rocha e o Matheus Felipe. Exatamente. que nenhum deles é daqui. Nenhum deles é daqui e eu não sei se a qualidade deles é maior do que dos outros. E exatamente. Né? Como é que libera um jogador desses? Daí, Não, para e correr atrás do mesmo- prejuízo, tem que contratar. A gente liberou jogadores como esse, que você pode até contestar. O Lucas Alter aqui, quando teve a chance, não foi bem, como o Zé Ivaldo também deu muita cabeçada. Mas as contratações que a gente fez para a zaga, muito ruins, né? Então, Exato. o Lucas Fasson, aquele outro que era tão ruim quanto. É que não estão vingando, né? Tão ruim quanto. Aguilar, Felipe Felipe Aguilar. Aguilar. Meu Deus. Esse é do Atlético ainda, o Aguilar, ou foi vendido Jesus. em Eu acho definitivo? que ele foi emprestado e volta, eu não Esse, lembro. Voltou pro esse Atlético é Nacional, triste né? de ruim. E Nico Hernandes. Nico Hernandes, esse é o É que tem pior alguns de investimentos bizarros que o Atlético faz também. Eu acho que muito o Atlético acerta, não dá pra gente tirar o mérito todos. Matheus também. Babi, né? É um deles. Que também tá no Goiás, Mas aliás. você sabe que eu acho que no passado a gente investia pior. Agora, Sim, sim. sim, a assertividade eu vejo que ela é maior. Mas tem seus erros. E esse ano a gente realmente percebe vários. O grande problema nesse ano é né? que a gente teve, esse ano, né, o ano passado, na verdade, é que a gente teve um grande acerto, que foi Vitor Roque. Uhum. Então daí se deu carta branca para fazer o que quisesse, contratasse quem fosse, independente de quem fosse. Se veio com a chancela do senhor Matos, pode vir que é coisa boa. Então, mas sabe, Renato, eu também não. Alguns errou, mas se a gente for ver bem, ó. Kaká, eu achei que ele mandou bem. Kaká é Bom bem, acerto. bom, O Monstro, né? animal, o Zapelli. competitivo. O Arriagada já é da época dele, eu não me lembro. O Arriagada Matos. veio antes. Veio antes. Veio antes.
Quem mais que a gente pode colocar nessa lista de encontros e desencontros? Mas assim, eu acho que ele também não contratou muita gente. Não é nem perfil do Alex Atlético, Santana né? veio com ele, Alex né? Santana veio antes. Então, achei que se veio o Matos com ele, veio foi no uma início bola do ano dentro. passado. O Alex Santana veio na metade, né? Ele veio para a com Libertadores ele, sim. na metade. Ele já era o diretor. Teve muitos Ó, acertos. com sim. relação específica ao Matos, eu lembro que quando estavam especulando a vinda dele, eu fiquei muito preocupada, porque eu pensei, é o tipo do cara que sabe trabalhar com dinheiro e com times de perfis diferentes do Atlético. Palmeiras. Exato, Flamengo. outro patamar. Mas eu senti que ele veio pra cá e ele se adaptou e fez bons negócios. Zapelli e Roque, ele já fez dois eu grandes não negócios. crucifico o Matos porque eu acho que ele está sobrecarregado de tarefas. Ele tinha que ter um diretor de futebol ao lado verdade. dele. Mas Isso você é não verdade, crucifica porque você é um ser de luz, né? Não. Tem muita Tem gratidão gratidão. pelo Eu tô Matos. tentando Muita gratidão. eu tô tentando ser imparcial. Pelo aqui. Matos eu também tenho tô gratidão. trazendo Pelo Matos meus eu tenho. critérios objetivos aqui de avaliação, Faz sabe? muito Eu sentido. acho que ele acertou mais do que errou. Concordo. Só que eu acho que ele está sozinho. Ele tá certo, ele é o CEO, tudo, mas ele precisa ter também uma equipe trabalhando Falta com um ele. suporte, um apoio. Foram saindo pessoas e não houve reposição. Cara, saiu o Felipão, saiu o Turra, saiu mais um Mas monte não de gente. teve ele se reposição deu- por quê? Ele não contratou? Era ele que tinha que contratar? Aí, será que ele tem tinta suficiente na A caneta gente para não contratar sabe, né? tudo isso? Descentralizou muito, né, com a ausência do Petralha. Tá, e os papéis, e o Lara, e o Aguinaldo, também não sei até que ponto é a atuação deles também. Então, eu não sabendo exatamente qual é o papel do Matos, eu não vou crucificá-lo, até porque eu considero que nessa gestão toda que tem ali no Atlético, ele ainda é o mais profissional que tá ali. Sim, Sim. disparado, né? Sem dúvida. Entendeu? Disparado. Então, assim, eu vejo mais com conhece, né? reservas Sim. algumas críticas ao Acho que ninguém ao contesta Matos. a experiência que ele tem, Jamais. a capacidade dele e tal. Negociar. Mas eu não sei se já não chegou num ponto de desgaste ali que é irreversível, eu acho até que o que desgastou internamente. foi essa proteção eterna sobre o Wesley Carvalho. Se ele tomasse uma atitude lá na frente, que ele podia, porque quem estava com a caneta era ele, e ter colocado um outro treinador ali mais capaz, talvez a pressão Mas não não caísse. sei também. Mas veja, não é um traço dele. O Exato. Atlético é assim. É assim, eu O ia pensar Atlético é assim. O Petralha Manda talvez o fosse fazer a mesma técnico embora coisa. todo ano, 200 vezes. Por Mas que que lembra- mantém o cara fazendo Mas a época do besteira atrás de Diniz, besteira? a gente falou do Diniz. O Petralha Petralha não bancou. queria mandar ele embora, bancou. É o Petralha, né? Ó, tá ali, ó. Tá Petralha. te olhando ali, Aí é ó. homem. Tá aí, ó. Bem, A Mas gente tá não com contesta, sorriso. Eu acho que tem muito acerto mesmo, mas existe todo esse contexto mesmo, acho que de faltar de suporte ou alguém mais preparado para um cargo, né, para não sobrecarregar a função, eu acho que fez muita Pra mandar no diferença. futebol mesmo. No futebol, ter uma Lá na coordenação. ponta, não só nesse Bastidor. E outra, como que a gente tá de técnico ali na base também? Porque ao longo dos anos a gente foi perdendo bons nomes e eu não vi nomes chegando. Sim. Eu vi gente saindo, reforçando outras equipes e a gente, sinceramente, Mas não me aí é a recordo. questão. Como que o Petralha chega na entrevista e fala que o Atlético vai ser a maior base do mundo, Se a de o hoje, maior revelador ruim. de atletas, e hoje tá uma coisa bem Não nebulosa revela ali, nem não tá pro próprio revelando. consumo, né? Eu acho que existe uma perspectiva, como o Petralha falou lá atrás, que em 10 anos seria campeão mundial. Né? A gente também, se fosse lá atrás, a gente estaria rindo aqui. É o poder da palavra. Mas aí- ele aí- tá, aí- é o você tocou no- senhor ele tá da jogando razão. Aí pro você tocou num universo. ponto importante. Quando ele falou isso lá atrás, as conquistas que ele imaginava eram conquistas esportivas. Em 10 anos eu vou Isso ser é uma coisa campeão importante mundial. também, né? É um ponto. Agora não. Agora eu vou ser o melhor formador. Agora eu vou negócio, fazer mais né? dinheiro. Agora mudou. Né? O enfoque dele agora é outro. Totalmente claro isso, que não é mais esportivo. Isso é importante. A gente também, né? sabia, né? Que o negócio dele sempre foi mais a parte de patrimônio, enfim, do clube do que propriamente esportiva. Mas agora isso ficou muito claro. Então vou vender para a SAF porque antes era 40%, 49%. Agora já vendo 51%. Agora já vendo 100%. Enfim, mudou o enfoque. Certo. Nessa entrevista aí, o Petralha falou de muita coisa, né? Ele elencou várias coisas e uma que chama atenção, pelo menos para mim, é muito curioso ele admitir pela primeira vez que é possível que o Atlético deixe de ser majoritário aí na venda da SAF. Falou que não tem pressa, precisa achar o parceiro correto, que entenda de futebol.
mas o Atlético ficaria, quem sabe, com uma minoria aí nessa SAF. O que vocês acham disso? Surpreende vocês, vindo do próprio Petralha? Eu acho que não surpreende e, assim, tem alguma pegadinha nisso aí. Não é exatamente isso aí. Sempre tem uma pegadinha, né? Como o Marcelo Petralha sempre tem alguma coisa. Então, eu não vejo ele perdendo o controle do Atlético. Não vejo ele. Eu acho também que aquela fórmula que ele tinha de ficar com o controle, alguma empresa investir um caminhão de dinheiro sem ter controle nenhum em cima do clube, ele não iria conseguir. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, assim, eu acho que ele vai manter de alguma forma o controle, mas vai vender mais do que aquilo que ele tinha se disposto no começo. Mas a mim não surpreende. Eu acho que tem pegadinha aí. Mas como que funcionaria assim? Ele vende a maior parte e fica o controle? Não sei, tem a fundação, tem outras coisas aí que ele vai... Provavelmente ele vai dar uma melhorada nessa história. Entendi. E aí, conhecemos o presidente Petralha. O que você acha? Eu acho que não surpreende, é a tendência. Eu também concordo com o Renato. Não faria sentido para o investidor você vir comprar 49% e não poder mudar, por exemplo. Mandar. Né? E ter um investimento grande, que a gente sabe que o Atlético promete ser talvez a maior SAF do Brasil. Né? Mas... Aí eu já não sei, né, com relação qual que seria o papel do Mário Celso Petralha, né, até quando seria também, como que isso funcionaria. Acho que é o pacote de encerramento dele. Ele fazendo 80, o Atlético fazendo 100, como um representante, né? Ele não vai deixar de ser a figura que é. Eu acho que até nesse momento de negociação, provavelmente em contrato ele vai ser o cara que por conhecer o clube pela história dele, vai ser um representante muito grande, né? Mas sem dúvida alguma, a porcentagem maior vai ser vendida do Atlético. Não faz sentido o Atlético ter comando de algo. Você acha que a torcida está pronta para isso, Michele? Na verdade, eu acho que a torcida não entende ainda muito esses meandros da SAF, sabe? Mas, assim, eu vejo que é uma realidade, é uma necessidade, né? Para que a gente consiga enfrentar aí os desafios. O que eu penso? Petralha não precisa mais provar nada para ninguém, não precisa controlar mais nada, ele não precisa de dinheiro. Mas, assim, eu acho que ele pensa muito no legado. Ele realmente quer ali, acho que talvez a SAF seja essa última dança ali, entregar o clube para alguém que possa gerir e, enfim, trabalhar com a perenidade da instituição Clube Atlético Paranaense. Eu, para falar a verdade, eu não posso opinar muito, porque eu não entendo muito de SAF, né? Mas eu confio nele nessa questão de negócio. Eu acho que jamais faria algo que fosse para o mal do Atlético. Eu acho que, mal comparando, utilizando uma coisa do esporte, é mais ou menos o que acontece no UFC, né? Se você pega o UFC, o Dana White lá, enfim... Ele não é o dono e nunca foi, mas quem manda sempre foi ele. E eu acho que o Petralha vai caminhando por esse sentido. Talvez ele não tenha o controle acionário, enfim, mas ele vai ser o cara que vai continuar dando as cartas ali dentro de alguma forma. Eu acho que contratualmente eles vão colocar algumas premissas que a SAF deve seguir, que não pode fugir ali. E pra gente, enquanto atleticano, sendo vermelho e preto, sendo Atlético, né? Tudo na Baixada. O que acontece ali nas engrenagens, a gente não tem muita influência nisso, né? Acho que faz parte do processo, né? Não tem nada de anormal. O Atlético acho que foi cauteloso, né, para chegar nesse momento, para construir, né? Lá atrás já se falava. Que seja sereno. O Mário Celso falou, né? Então acho que... O que eu acho que ele fez, faz parte da ele transição. Viu que a única forma do Atlético competir com os demais grandes, né? Com os considerados hoje grandes, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, seria dessa forma. Não tem outra. A gente tem compensar o que eles têm de menor, receita orgânica, assim, vamos dizer, pelo tamanho de torcida. Não tem como, porque o Flamengo não precisa disso. O Flamengo tem um faturamento bizarro, né? Padrão Europa. E o Atlético, para competir com um time desse, tem que usar fontes externas, como é a ideia. A gente sempre se virou com a piazada da base, né? E com a boa administração. Só que eu acho que para os dias de hoje, com tantas SAFs no mercado, aí só a base não é suficiente para a gente manter um projeto de alto padrão, né? E depois da entrevista, né, um dia depois que ele deu a entrevista lá para o Rodrigo Capello, no site oficial do Atlético saiu uma nota, né, uma carta aberta do presidente Petralha, falando, né, sobre a questão de SAF. Ele fala, até destaquei aqui, vamos alocar os nossos esforços na busca de um parceiro ideal para a criação da SAF. E
tem um detalhe também. Me coloco à disposição desde já nas eleições que se aproximam. Final do ano tem eleição. Sim. E ele vai ganhar de novo. Por aclamação. Ele vai ser candidato único. Vocês acham que há espaço para uma ruptura interna aí dentro? Não tem hoje, alguma né? Coisa, não tem oposição ou hoje do Atlético. tentar alguma coisa? Tem algum espaço para isso ou Internamente não. Não, tem qualquer um que tente bater chapa com ele, tá ferrado, né? Porque não vai ganhar. Tem que ser uma o próprio força externa, histórico dele, né? É muito difícil que apareça alguém que vá ganhar dele. E eu acho que ele vai ser único novamente e daí só vai mudar de função, eu acho. Uma coisa até pela assim, negociação da SAF, né? E tem também a questão da saúde dele, né? Sim. Eu não sei como vai ser daqui para frente, porque ele voltou, reassumiu a presidência, mas está explícito lá, de forma remota, ele não está ali no dia presencialmente, no dia a dia. Que talvez seja o que está fazendo falta nesse momento, seria a presença então, mas dele, isso aí que é a grande questão que a gente estava conversando antes, de quem que é a caneta, quem manda, o que ele precisa da aprovação dele para tudo, não precisa. Tenho certeza como que sim. funcionará daqui para frente? Eu acho que difícil. Porque Mas acho que ainda vai precisar da caneta dele. Você citou o Dana White, né, no UFC. O Dana White, no caso dele, ele tem uma fatia pequena, né, como dono ali, pequena, mas a IMG, que é a dona, eles mandam, mandam dinheiro. Eles dão dinheiro, entram num consenso ali de como que a coisa funciona. Só que no UFC tem o caso que o Dana White é o personagem lá e é muito importante pro funcionamento de tudo. É a engrenagem que faz rodar. Que é ele. Que é o Petralha. É o Petralha. E a grande questão, como vai funcionar? Eu sinto uma falta das entrevistas do Petralha, que é uma coisa impressionante, porque eu adorava assistir o cara. Eu assistia horas, assistia 1, 2, 3 vezes a entrevista dele da forma dele falar. Porque é um cara que tem muito conhecimento, que sabe do que fala, que sabe encontrar soluções onde outros não conseguem. Então, é só você pegar pela diferença do que ele conseguiu com o Atlético, com outros times muito maiores, né, em termos de torcida e receita e tudo mais, e o que ele conseguiu fazer, né? Então, acho que isso não se discute, mas ele tem que estar preparando uma sucessão também, né? Porque ele não é eterno, ele vai fazer 80 anos, já está com problema de saúde, enfim. Mas a presença dele realmente é algo... E não é só pra gente, né? Sim. O Petralha, ele é respeitado no mundo. Eu lembro quando eu fui pra Recopa, quando chegou o ônibus do Atlético lá no Monumental, ele desceu. Com sobretudo, não sei o quê. E eu vi o pessoal da Conmebol falando assim, ó, chegou o Big Boss. Respeito, tipo, a galera de lá conhecem ele. E ele vem desfilando. Assim. Cara, eu achei mágica aquela cena. Ele assim. é muito a cara do Atlético, né? Você fala no Atlético, você pensa no Petralha, né? Não tem jeito. Não dá pra dissociar. Vocês estão preparados para quando o Petralha não estiver aqui? Não. Eu não, definitivamente Eu confesso não. que eu também, nosso malvado favorito. E eu tô muito feliz. Eu fiquei, acho que... Antes de todas as temáticas, eu fiquei muito feliz dele ter ressurgido e, enfim, trazido todos esses planos, porque é um sinal de que a saúde está bem, né? Porque rolam tantas conversas, assim, nas redes sociais. Ele diversas gente, vezes. sério. E é aterrorizante pra gente, né? Imaginar tudo isso. Porque a vida, nossa vida de torcedor foi acompanhada pelos... mandos e desmandos do Petralha, né? Com ele, mas eu vou ser o advogado do diabo aqui. Claro, ele conseguiu construir muita coisa, né? Para o clube, patrimônio, dar títulos agora recentemente, a partir de 2018. Mas essa centralização na figura dele, até que ponto não foi ruim para não ter novas lideranças e nesse momento que ele não está aqui, eu acho não que não pela centralização nele, eu acho que pela falta de uma sucessão. Ele deveria ter um prazo de validade ele mesmo. Eu vou ficar aqui até tanto e daqui para frente vai ser tal pessoa. Ou eu vou preparar tal pessoa para me substituir. Eu acho ele um cara, assim, genial e fico imaginando aonde a gente poderia ter chego se ele tivesse um acompanhamento à altura, assim, tivesse parceiros... né, para algumas situações, assim. Mas não que ele seja perfeito também. Eu lembro de alguns tropeços no caminho, mas o saldo é positivo. O ponto dos parceiros aí
a maioria ele afastou, né? Ele Sim, afastou. sim. Ele não Sim. consegue. A convivência com ele deve ser. Por isso que eu daí, lamento, né, porque imagina uma união de vários geniais ali. Seria Claro que perfeito, no né? patamar dele, assim, eu nem... Mas seria muito bacana um conselho forte, assim. Eu acho que a gente teria conquistado O mais problema coisas. é que uma pessoa com esse tipo de personalidade que o Petralha tem, dificilmente ele é uma pessoa de fácil trato, né? Ele sempre é um cara mais centralizador, é um cara mais genial e ele tem uma dificuldade de lidar com o medíocre, né? Sim. Por isso que eu não sei como é que ele segura o Wesley Carvalho, enfim. Mas temos fé. Imaginem Ele Renato acordará. Marchiori, presidente do Atlético. Meu Deus do Não céu, sei. gente. Uma coisa você pode ter certeza, o Wesley Carvalho não estava mais. Não, gente, não ia ter jogador suficiente. Não né? ia, Não ia. nunca. Era de Vitor Roque pra cima. É, só isso Aí, aí. ó, o dinheiro lá só Não tinha mais dinheiro. não tinha como. Rapaz. Ai, ai. Ah, Enfim, Fernandão, eu acho que faz parte do pacote também, né? A gente fala, né, se fosse tal jeito, mas talvez justamente por ele ser deste jeito, a coisa também foi andou assim, que andou. positivamente, Sim. né? Então, acho Se que não fosse assim, não andaria, né? Isso, acho que tem os ônus do processo, o Petralha mais acertou do que errou, tem as fragilidades, mas não dá pra falar no fim, né? Tomara que tenha esse fim seja muito prolongado aí, mas que a gente tenha decisões bacanas aí, boas pro futuro do Atlético, que é o que a gente confia que ele tá lutando, né? é claro, desejamos muita saúde para Sempre, ele, né? Que se sempre. recupere 100% e volte para a vida, dê entrevistas aí Isso, pro deleite o do deleite Renato de Marchiori. Renato Marchiori. Aquelas frases de Aquelas efeito. frases Eu de tenho uma efeito. frase dele tatuada. Qual que é a tua Olha lá, frase? ó, agora vai mostrar a O tatuagem. tempo é o gente. senhor da razão. Ah, Ou então daquelas que ele mandava rivalizar com Curitiba. Com todo respeito. Porra. a gente tem que fazer um programa só de Só de frases, frases. do ter, Petralha, vai ter. né? Não, Tem o muito. bingo dele é fantástico, É fantástico. assim, quando ele dá entrevista, a gente só Só vai vai ali marcando, ticando. sabe, né? A Anne é minha amiga que fez esse bingo. Que personalidade, né? Bingo do Petralha. Enfim. Maravilhoso. Ele é Valeu, pessoal. fantástico. Vamos terminando então mais uma edição do Capcast. Semana que vem a gente está de volta. Depois, aliás, antes da Capcast partida. melancólico Antes hoje, da né, partida do gente? Grêmio, né? Falar aí mais desse jogo aí contra o Grêmio. Vamos ver se que- até lá a gente tá mais animado, né? não sei. Pode ser que tenha um fato novo, né? É, que quem mude sabe. alguma coisa. Futebol é Deus muito que ajude. dinâmico, né? Deus que É. ajude. Vamos ver, vamos ver. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até a semana que vem. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu, galera.